Então, eu vou fazer uma intervenção bastante rápida, bastante simples, né, como diria a nossa senadora Cátia Abreu, mas tentando colocar de maneira mais clara essas polarizações que apareceram de uma maneira um pouco atenuada. Por exemplo, eu não vi os representantes do governo nesse debate colocarem, a não ser na intervenção inicial do nosso ministro da Justiça, o nosso competente e brilhante ministro da Justiça, algumas questões importantes. Mas eu não vi os representantes do governo brasileiro colocarem algo mais além do senso comum a respeito do combate ao crime organizado que assalta o Estado, que quer controlar o Estado e que está presente em todas as instituições do país. E é isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer uma reflexão mostrando que hoje os fluxos através dos quais a criminalidade se realiza, se recompõe, se fortalece, se estrutura, são diferentes daqueles fluxos originários da sociedade industrial clássica. Nesta sociedade industrial clássica, e hoje nós estamos num outro tipo de sociedade, numa sociedade infodigital, que guarda, sim, uma retaguarda tradicional ainda industrial, mas que tem o trânsito de todos os seus valores morais, políticos, intelectuais e financeiros em fluxos diferentes do que ocorriam na sociedade industrial clássica. Nesta havia, por exemplo, um intercâmbio simples entre as zonas de pobreza das pessoas mais exploradas e mais excluídas e a cidade formal, que se dava através de uma comunicação direta, internalizada, que dizia respeito àquela região, àquela cidade, àquele país. Uma forma de organização da criminalidade que estabelecia um nexo com a cidade formal através do despejamento dos seus contingentes de criminosos que eles educavam, que eles cooptavam para operar na cidade, seja através dos furtos mais simples, seja através dos crimes mais violentos. Então, este fluxo hoje ele não é o mais importante. E, portanto, a segurança pública que se estruturar somente considerando esta relação é uma segurança pública que vai ser uma segurança pública enxugadora de gelo. Como é que se dá esse intercâmbio hoje? Se dá através dos fluxos comunicacionais novos na sociedade infodigital, que transmite de maneira comutativa, de um país para outro, valores financeiros, valores morais, informações políticas, informações organizativas que criam uma criminalidade integrada globalmente. E que aquele menino, como disse a senadora Cátia Abreu e o Boulos ressaltou também nas suas intervenções, aquele menino que vai para o crack, aquele aviãozinho que entrega um envelope de cocaína num determinado lugar, normalmente nos lugares da classe média alta, que fazem uso desses estímulos para a sua sobrevivência intelectual e para a sua forma de lazer. Ele é o último elo de uma cadeia global. Porque este crime organizado, que está lá na favela, está numa determinada região de um bairro periférico, ele está integrado num fluxo criminógeno, criminalizante, organizativo, que hoje é inseparável. Por exemplo, a questão da informação, como é que ela se processa? Nós tivemos recentemente aqui no Brasil o mais grave incidente de segurança pública que ocorreu neste século, que foi a tentativa de golpe, o assalto ao Palácio da Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, o assalto à sede do Poder Executivo e a destruição
de uma pequena parte do patrimônio nacional, mas que é um patrimônio moral, um patrimônio ideológico, um patrimônio político, que foi resultado de todo o processo de redemocratização do país, no qual houve uma transição negociada que se evitou, como efetivamente evitou, uma guerra civil entre irmãos, também fez concessões de parte a parte que determinaram a sobrevivência de uma pretensão anarco-golpista, anarco-fascista, que se viu registrada nesses bandos de marginais entrando no Palácio do Planalto e entrando no Supremo Tribunal Federal. Isto é ou não é um exemplo de uma segurança pública desestabilizada, de uma gravidade extraordinária e que foi cometida de forma organizada, de fora para dentro, com os fluxos internacionais, de fora do Estado para dentro do Estado, através do crime organizado, acumpliciado com grupos políticos que sobrevivem de maneira organizada no país até hoje e vão tentar novamente, porque até agora os seus principais chefes permanecem impunes. O que eu quero dizer com isso? Que estamos perante uma situação sem saída? Não, na minha opinião, não. Só que nós temos que pensar a segurança pública lá no terreno concreto da nossa existência real, a partir de uma cadeia de articulações políticas, institucionais, militares e civis, que vão nos dar uma noção de quais as ações que nós temos que desenvolver em cada uma dessas instâncias. Por exemplo, a segurança do continente, a segurança continental, a segurança continental democrática, que nós temos que estabelecer através de um pacto militar dos países democráticos latino-americanos, ou particularmente sul-americanos, melhor, para articularem relações de colaboração nas fronteiras, no combate ao contrabando de armas, na vigilância do ingresso nos respectivos países de ladrões da sua biodiversidade, das ocupações ilegais que são feitas em todos os países em cima dos interesses econômicos das quadrilhas que estão lá fora do nosso país e que fazem esse assalto. Então, aquilo que ocorreu na Operação Condor para reprimir os movimentos revolucionários daquela época ou os movimentos democráticos que lutavam contra as ditaduras tem que ser feito agora de uma outra maneira. Um pacto militar continental de salvaguarda da soberania compartilhada entre os países da América Latina, naqueles países que adotaram o regime democrático e respeito às suas constituições democráticas. Então, esse é o primeiro plano, porque sem este plano é impossível controlar o território. E é impossível ter programas eficazes dentro do território, já que não existe mais a separação entre o interno e o externo. E vamos para um segundo nível, a segurança do Estado. O que é a segurança do Estado? A segurança do Estado democrático, num país democrático e que tem uma Constituição democrática e que tem um preâmbulo, como tem a nossa Constituição, que orienta todo o projeto nacional. Essa segurança do Estado é organizar um Estado capaz, é isso que diz a doutrina internacional relacionada com a segurança do Estado, capaz de afastar qualquer perigo, segurança do Estado. Qualquer perigo que ameace o funcionamento dessas instituições e ameace a existência de uma vida comunitária democrática, de uma vida comum. Então, essa segurança do Estado ela tem a ver também com a questão do enfrentamento das questões climáticas, que avassalaram a nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, vocês todos estão acompanhando e são solidários, como também permitir centros de inteligência que saibam proteger por antecipação as instituições da República, o Supremo Tribunal Federal, as câmaras de vereadores, o Estado, né? O Estado organizado enquanto parlamento, o Estado organizado enquanto poder de polícia, ou seja, proteger as instituições. Segurança de Estado é isso, é proteger as instituições. E daí descemos, então, para um terceiro nível,
de cima para baixo ou de baixo para cima. É indiferente. E todos eles pertencem hoje a uma mesma totalidade. Fale-se, então, na segurança nacional. O que é a segurança nacional hoje? A segurança nacional é o Estado estar competentemente organizado para combater as ameaças à soberania territorial, seja através das ameaças que sobrevivem da narco-guerrilha, seja através da organização de bandos armados para ocupar parcelas de território e roubar as nossas riquezas, fazer garimpos ilegais, fazer comércios clandestinos através desses fluxos de financiamento internacional que vão acabar lá nas ilhas, né? Com as suas estruturas bancárias que fazem a comunicação entre o fluxo legal do dinheiro e o fluxo ilegal, que também compõem hoje uma mesma relação e um serviço recíproco para que este fluxo criminoso possa existir. Fazem tratados de reciprocidade de acolhimento nessas estruturas que são libertas da fiscalização internacional. E daí nós descemos, então, para o território da segurança pública. Da segurança, vamos chamar de segurança pública, da segurança da vida comum, da segurança dos cidadãos comuns, da segurança de todos os cidadãos. Como trabalhá-la? Eu estou consciente também que existe uma separação metafísica que é feita por determinados elaboradores de políticas de segurança que acham que o problema da segurança pública ele existe exclusivamente em função da miséria. Se isso fosse verdadeiro, nós teríamos uma insegurança pública no Brasil absolutamente impossível de ser resolvida. Porque um país que ainda tem um índice de miséria e desigualdade como o nosso, é claro que oferece condições para que as pessoas atravessem as fronteiras da legalidade e vão para a criminalidade. Mas não é isso. Isso é uma ofensa, inclusive, à classe trabalhadora. Isso é uma ofensa, inclusive, aos miseráveis que não vão participar da criminalidade e procuram, né, com as suas carrocinhas, recolher, né, o que nós chamávamos aqui em Porto Alegre de lixo limpo, quando era recolhido de maneira adequada, para organizar a sua vida e a sua sobrevivência. São fatores, hoje, que transcendem a questão da miséria. O estímulo à miséria é muito mais o contraste pela desigualdade do que a miséria efetiva de determinadas parcelas da população. E aí, projetar um programa de segurança pública adequado significa você ter duas partes que se reconheçam. As pessoas que sofrem as questões relacionadas com a insegurança, de uma parte, e o aparato policial, de outro. Quando nós governamos, nós sabemos muito bem que existe um determinado limite humano entre o policial e o marginal que os coloca entre a vida e a morte, num determinado confronto. Então, nós temos, por isso, inclusive, eu apoio de maneira ostensiva as câmeras dos policiais, porque isso é um instrumento de defesa tanto do policial honesto, e a maioria é honesto, que sacrifica a sua vida para dar segurança à população, como dá oportunidade para aquelas pessoas que se queixam das costumeiras violências policiais que são cometidas de maneira impune para garantirem os seus direitos perante um determinado juízo legal. Isso é apenas um exemplo. Um programa de segurança pública ele tem que ser um programa preventivo, tem que ser um programa de uso programado da força, de uso progressivo da força, tem que ser um programa de instalação de uma relação de vizinhança através da presença policial permanente nos focos organizados de criminalidade e tem que separar o prisioneiro antigo do prisioneiro jovem. Este que vai cumprir a pena pela primeira vez e que deve ser separado das escolas, das academias de criminalidade, como são as nossas masmorras, como são as nossas penitenciárias, a maioria delas do país, não todas.
evidentemente. Porque essa separação é o que pode reduzir os 60% de reincidência que os jovens que saem da cadeia infringem, compartilham dessa reincidência em função da falta de oportunidades. Então, eu dirigi, na minha época, no governo, um Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que teve, evidentemente, não foi instaurado de maneira 100% do que era necessário, mas fez estragos importantes na criminalidade, onde o policiamento comunitário foi instaurado, onde nós tínhamos trabalhos com as mães, particularmente com as mães nessas regiões mais conflagradas, e elas interferiam na condução da política de segurança local e na proteção dos seus próprios filhos. E outros programas, eram 30 e tantos programas que foram aplicados no país. Esse PRONASSE, inclusive, hoje está vencido. Ele tem que ser refeito, ele tem que ser reestruturado, porque esta realidade nova que se nos apresenta, ela vincula cada pequeno delito em cada lugar ao grande delito global que vem por esses fluxos de informação, por esses fluxos financeiros, desses fluxos organizativos do crime organizado em escala global, que ameaçam a segurança do Estado, ameaçam a segurança nacional e ameaçam permanentemente a vida comum de todos os cidadãos e cidadãs. Obrigado e desculpe se eu os aborreci com a minha intervenção um pouco maior do que o previsto.